Pai do Senhor, irmãos, amém? Quero glorificar o nome de Jesus pela oportunidade. Também rever alguns irmãos aqui, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui, irmã Dani, faz tempo que eu não vejo. Nosso irmão Flaviano, que é uma bênção de Deus na nossa vida. Eu disse uma outra ocasião, se não fosse pela graça de Deus, eu nunca saberia quem era o Flaviano, né, irmãos? Ele que veio para Carapicuíba, eu já estou aqui há bastante tempo, eu até brinquei com ele dizendo que se eu batesse na traseira do carro dele e não conhecesse Jesus, nós passaríamos batido por aí, mas nós estamos caminhando, pois é, varão, é, é, aqui em Carapicuíba, mas a graça faz esses encontros, a graça tem essa atração de nos conectar, todos nós que estamos indo para o mesmo caminho, que é o céu. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos o capítulo 13 de Mateus. De manhã eu já tinha dado uma injeção na igreja, no Ministério do Reino, a qual eu faço parte. Eu tinha falado pela manhã a respeito da cura da sogra de Pedro e o engajamento ao serviço da mesma, que é no capítulo 8 de Mateus. E agora eu queria continuar a esse pensamento no capítulo de número 13 de Mateus, que vai começar dizendo assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé, na praia. E de muitas coisas que Jesus ensinou, lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, ela não deu fruto. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles a isso não é concedido. Pois ao que tem será lhe dado mais, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem, e não podem entender. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, Pai. O livro de Mateus, escrito pelo publicano, por Mateus, ele tem uma ideia. A escrita é deliberada para os judeus. É claro que a biografia de Jesus, ou a história narrada dos 4 evangelistas, os evangelhos sinóticos, a qual nós conhecemos, ela vai retratar Jesus para nós em todos eles, o mesmo Cristo, sendo apresentado por Mateus, por Marcos, e por Lucas e por João. Mas a ideia da carta, de escrever a carta, é para os judeus. E os judeus estão esperando por um Messias, por um Salvador, aquele a qual iria trazer a rendição para o povo, que iria ser o rei deles. E quando você
nota na genealogia, no livro de Mateus, a ideia se passa por isso. Ele começa a genealogia dizendo: este é o evangelho de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. E eu disse na manhã exatamente isso. Abraão vem primeiro do que Davi, mas Mateus ele coloca a ideia da necessidade do momento. Sendo Abraão primeiro do que Davi, Mateus escreve dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, remetendo à ideia de que Jesus é o rei, de que Jesus Cristo ele é o Senhor. E sendo ele o Senhor, o rei, Jesus é apresentado em todos os capítulos de Mateus como aquele que é o Messias prometido em toda a história do Velho Testamento. Partindo de Gênesis 3,15, quando Deus diz na promessa, dizendo que do filho da mulher nasceria um, que ele iria ferir o calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente, essa promessa de Gênesis 3,15 começa a se desenrolar quando Deus escolhe Abraão, quando Deus escolhe a Moisés, quando Deus escolhe a Jacó, e esse plano tão divino quanto antigo passa a ter crescimento. Em Israel, todos os seus profetas apontam para aquele que havia de vir. A expectativa da nação era própria, porque o orgulho da nação, o orgulho patriótico, a ideia de que Israel tem um Deus e que não depende de mais ninguém. Agora essa nação está totalmente tomada pelo Império Romano. Depois de ter caído muitas vezes em outras mãos, pelos impérios babilônicos, persa, agora eles estão sob o domínio romano. E sobre o domínio romano, eles estão tendo que pagar impostos demais. Eles estão tendo que pagar com a própria vida. Muitas vezes, a maioria deles estavam sendo lançados fora de suas casas. E quer conhecer mais esse momento histórico do que Mateus, que era um publicano e um cobrador de impostos? Quando nós vemos ele regendo a ideia e que não está de modo cronológico, você percebe ele narrando todas as curas e partindo todas elas com a ideia de apontar para Jesus como o rei, o enviado de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 13, para expor melhor isso, ele vai dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou à beira-mar. Jesus agora, ele não está numa casa que é sua. E Mateus está dizendo, Jesus saiu de casa. Qual casa? Da sogra de Pedro. Jesus está morando na casa de Pedro com a sogra de Pedro. E agora uma multidão está na porta. Uma multidão que foi atraída até ele por causa dos milagres que este rei estava fazendo. Este Senhor estava operando. Se nós dermos uma olhada em todos os capítulos e nas curas que Mateus nos apresenta, você vai acabar percebendo que Jesus, ele contraria a expectativa da multidão. O rei esperado, que estava esteticamente num reino de beleza, que estava com uma coroa na sua cabeça e sobre um cavalo, essa era a expectativa da nação, mas Jesus contraria a expectativa da nação. Jesus não está sentado num trono, Jesus não está num palácio, Jesus não está ordenando as coisas de dentro de um lugar, Jesus está engajado e trabalhando. Na sua tentação, quando o inimigo vai tentá-lo e levá-lo ao deserto, o inimigo diz para ele: olha, se você se prostrar e me adorar, se você adorar a mim, eu te dou todos os reinos da terra para você comandar, para você ficar confortável, sentado e comandando todos os reinos da terra. Jesus o censura. A ideia de Satanás era parar a missão, era colocar ele em um estado confortável. E Jesus se recusa a estar no estado confortável. Por quê? Porque o chamado dele era para uma missão de resgate,
não para uma missão de conforto. Jesus foi enviado a seu povo para salvar o seu povo de seus pecados. A missão de resgate não pode colocar um homem sentado e confortável. A missão de resgate coloca um homem como um peregrino. E como um peregrino, ele não tem casa. Como peregrino, ele não tem conforto. A primeira mensagem pregada por Jesus foi em Nazaré. E quando ele prega na tua cidade natal, quando ele prega para o povo que era vizinho, quando ele prega para os seus irmãos, quando ele prega para o homem da sinagoga que viu Jesus crescer, quando ele prega para os amigos, quando ele prega para as pessoas que conheciam o currículo dele. Quando Jesus começa a pregar, a Bíblia diz que os homens ficam maravilhados e dizem: mas não é esse o filho de José e Maria? Por acaso não é esse o carpinteiro? Jesus é conhecido em Nazaré. Todo mundo sabe a ficha, o currículo, o que ele faz, de quem ele é filho. As pessoas estão confortáveis com ele. Até ele ler Isaías e apontar para o texto que diz: essa palavra que eu acabei de ler se cumpriu sobre mim. Eu sou esse Messias. As pessoas ficaram bravas, contrariadas. Eles não podiam imaginar que o rei, como Mateus está colocando aqui, poderia nascer numa cidade humilde, ser o filho de uma plebeia, ser um homem de trabalho forçado, de um trabalho bem pesado como uma carpintaria. Eles olharam e ignoraram o Senhor. Eles rejeitaram o Deus da salvação. E a Bíblia dizendo que eles tomaram por força, pegaram Jesus e arrastaram pela barba, quiseram levar ele para fora para jogar precipício abaixo. E Jesus agora sai do meio deles. Agora Jesus não está mais na sua moradia. Agora Jesus não está mais na sua casa. Como um peregrino, ele está a andar de cidade em cidade, de porta em porta. Ele não está confortável no seu trono como Satanás queria colocá-lo. Jesus está em um serviço de resgate. Vocês estão entendendo isso? O serviço de um peregrino, meu irmão, é não viver confortavelmente nessa vida. A ideia de um peregrino é não se estabelecer, mas sempre estar em movimento. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, e eu estava lendo um livro do Albert Einstein. Um filho dele estava com depressão profunda, e o Einstein, mandando uma carta para o filho, num livro intitulado Equilíbrio. Albert Einstein, um grande físico, ele disse algo tremendo. Ele disse assim: meu filho, a vida do homem é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, precisa estar em movimento. Tudo que se estabelece pelo lado do conforto, ele sufoca, ele engorda, ele deixa a pessoa pesada. A pessoa apenas quer dar ordens, quer se comunicar. O Filho de Deus não. O Filho de Deus quer se movimentar. E nada mais do que trazer o equilíbrio. Ou por acaso você acha que se você não tiver em movimento, você vai conseguir se equilibrar? Ou por acaso você já tentou andar de bicicleta na sua vida e se manter de pé sobre a bicicleta? Não dá. O Filho de Deus está em movimento. E enquanto em movimento, de casa em casa, de porta em porta, de bairro em bairro, de cidade em cidade, ele ia arrebatando corações, ele ia salvando vida, ele ia curando, ele ia estabelecendo os princípios do reino de Deus. O Filho de Deus agora está sem casa. O Filho de Deus agora está andando no meio do caminho até Cafarnaum, onde ele vai encontrar, onde ele vai se estabelecer por um período. Ele vai sair curando. E essa multidão agora se move. As curas de Jesus revelam o que ele é, Deus. Mas os olhos das pessoas, os olhos da multidão, eles não estão entendendo a mensagem. Eles estão entendendo o conforto.
eles estão se estabelecendo na ideia do conforto. Eles estão dizendo, mas esse homem, ele transforma pão, ele materializa poucos pães e poucos peixes, e uma multidão consegue comer, vamos atrás dele. Esse homem consegue curar, tocar, vamos atrás dele. Os zelotes, os patriotas e os militantes estavam olhando ele como um organizador daqueles que iriam tomar o poderio de Roma. Outros que estavam ali como os fariseus queriam arrebatar ele para entender ou instigar. A multidão que Jesus está falando aqui no texto do capítulo 13 é uma multidão sem cara, é uma multidão sem forma, é uma multidão que não tem cara, ela se movimenta, mas ela tem várias facetas. É uma multidão que está atrás de Jesus por interesse, é uma multidão que quer o mestre pelo benefício, e Jesus, entendendo isso, começa a conversar com eles. E agora, por questão de fetiche, por questão de toque, eles querem tocá-lo, eles querem apertá-lo, eles querem colocar Jesus no ombro e fazê-lo rei, um reino externo. E Jesus, entendendo isso, pede para que os discípulos empurrem um barco. Eu disse, Jesus está em Cafarnaum, ele está saindo de casa, como diz o texto, ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Agora ele está com os discípulos e andando com eles, e ele começa a ser apertado, a multidão começa a apertar, e Jesus se separa da multidão. E não é a primeira vez que Jesus se separa da multidão. E os discípulos empurrando o barquinho, colocando o mestre sobre o barco, há uma divisão aqui. O povo, e o texto vai dizer, o povo estava de pé na praia, os discípulos estavam dentro da água, e Jesus estava pregando de cima do barquinho. E Jesus passa a dizer para a multidão que não tem face. Jesus passa a dizer para uma multidão que não é comprometida. Jesus passa a conversar e pregar uma parábola da semeadura. E Jesus não explica a parábola. Jesus apenas conta. E eu acredito, isso é uma parte minha, que deve ter havido um grande burburinho entre eles. Havia um grande burburinho. O que ele quis dizer com isso? O que é tal de semente? O que é a ideia do semeador? O que significa o espinho? E percebendo isso, os discípulos que estavam dentro da água, que estavam perto do barco, que estavam aos pés de Jesus, que estavam compromissados com ele, olham para Jesus e falam, mas por que o Senhor explica por parábolas? O texto vai dizer que Jesus não explica para a multidão. Jesus explica para os discípulos, para aqueles que estão aos pés de Jesus, para aqueles que estão andando com ele. Não é para uma multidão, é para os discípulos compromissados que conseguem ouvir de perto o seu mestre falar. E Jesus vai dizer, eu acho isso interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está me ouvindo aqui? Quem consegue ouvir o vibrato da minha voz? Alguém tem alguma deficiência auricular, auditiva? Há alguém com essa deficiência aqui? Não, né? Deus abençoe. Você consegue ouvir o vibrato da minha voz? Você consegue ouvir os barulhos no seu estéreo? Você consegue ouvir o barulho da moto passando lá fora, os carros andando? Você consegue ouvir isso? Diga amém. Consegue me ouvir? Isso é muito bom. Jesus estava fazendo a mesma coisa. Vocês conseguem me ouvir? Amém. Vocês conseguem entender? Não. E Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não está falando apenas do vibrato, da sonorização, do barulho. Jesus está falando de uma habilidade dada por Deus ao coração do homem, que abre, rasga o coração do homem para que ele possa entender o poder da semente que foi lançada. Por acaso os irmãos entendem que o homem não tem um coração bom? O coração é enganoso. E Jesus vai dizer que uma das terras aqui era boa. Diga comigo, a terra era boa. Diga comigo, a terra era perfeita.
Se você entende que Jesus é o semeador, e que a semente é a palavra, e que a terra é o coração, e se você entende que a terra é o coração e o coração do homem é mau, automaticamente alguém arou essa terra, automaticamente alguém rasgou essa terra, automaticamente alguém preparou essa terra. O que Jesus está explicando para os discípulos é o seguinte: o semeador saiu a semear, mas é o mesmo semeador que rasga o coração, e é o mesmo semeador que planta a semente. E isso me faz pensar sobre a habilitação da graça. Não é todos que podem ouvir, todos podem até escutar, mas não é todos que podem ouvir o mistério de Deus. Mas o ministério de Deus é revelado aos pequeninos rebanhos de Deus, aos poucos compromissados que estão aos pés de Jesus, aprendendo com Ele e sendo por eles fortalecido. Como eu disse, a multidão não tem rosto. No meio da multidão há fariseu, Flaviano. No meio da multidão há desconfiados. No meio da multidão há os implicadores. No meio da multidão há os curiosos. O que tem de curioso que não quer ouvir, mas quer ver. Um monte de curioso. O que está acontecendo? Quando Jesus prega a semente do reino, a Bíblia diz que encontra corações na multidão espinhosos, cuidadosos com as coisas dessa vida, ansiosos, totalmente zelosos. Um peregrino não é zeloso com as coisas dessa vida. Um peregrino é zeloso com as coisas do seu Senhor. Um peregrino é zeloso e consegue guardar a mensagem de Cristo e a participar, a trabalhar no serviço do reino. O que há de curioso, o que há de multidão. Mas no meio da multidão Jesus vai falar: há uma terra toda espinhosa, há uma terra que não é cuidada, há uma terra com pedregais, há uma terra que não é limpa, há um terreno que não é limpo, que não conseguem ouvir a mensagem do Evangelho. Estão dispersos, eles querem poder, eles querem cura, mas na hora que Jesus prega a mensagem do reino, eles não querem entender, eles não querem aceitar. Na primeira oportunidade que eles têm, eles olham para Jesus e dizem: que palavra dura é essa? Quem é que pode ouvir? E Jesus olha para eles e diz: vocês não estão atrás de mim, porque eu sou o pão que desceu do céu. Vocês não querem se alimentar de mim, vocês estão atrás de mim por causa das bênçãos que perecem, por causa daquilo que você come hoje e amanhã vocês têm fome de novo. Eu tenho algo para vocês, que todo aquele que comer de mim e beber de mim nunca mais terá fome ou sede, e dentro do seu interior fluirão rios de água viva. Você é quem, meu irmão? A Bíblia está dizendo aqui que eles ficaram de pé na praia e os discípulos entraram na água. E os discípulos estão empurrando o barco. E os discípulos estão com Jesus acima. Se você der uma olhada, e isso é muito clássico, se você puxar alguns vídeos deles pescando no Mar da Galileia, para o barco, como a maioria deles era pequeno, eles se introduziam na água e ficavam à beira do barco segurando e levando o barco. O Mar da Galileia não é um mar, meu irmão, é um rio. E eles ficavam no barco, enquanto aquele que estava pescando ficava às vezes acima e segurando para dar equilíbrio no barco. Eles estão em volta do barco e dentro da água. Há um convite de Deus para você sair do meio da multidão. Há um convite de Deus para você entrar nas águas. Há um convite de Deus para você mergulhar, para você ouvir. Há um convite de Deus para você sair do seu módulo de conforto, de você não estar trabalhando, não estar engajado e não viver como um peregrino. Jesus está chamando você essa noite para estar aos pés dele, para aprender com ele, para vivenciar dele, para que a tua vida seja abençoada. Em outro ponto,
no mesmo texto, em Lucas, Jesus vai dizer assim: não tema, meu pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai ocultar isso aos sábios e revelar aos pequeninos. Pequenino aqui não é diminutivo. Pequenino aqui é eletivo. Pequenino aqui é corações que foram preparados. Pequeninos aqui é corações que foram rasgados pelo arado da palavra de Cristo. Pequeninos aqui é aqueles que puderam sentir a espada de Cristo rasgando a terra do coração. Pequeninos aqui são aqueles que estão aos pés de Cristo e não ligam de estar lá. Pequeninos aqui são servos que entendem a mensagem do Evangelho. Pequeninos aqui são aqueles que não estão seguros em si mesmo. Pequeninos aqui não são aqueles que são autoconfiantes, mas eles sabem que nada podem sem seu Salvador. Pequeninos aqui foram aqueles que deram crédito à pregação do Evangelho. Pequeninos aqui foram aqueles que tiveram a terra do coração arada pelos dedos de Cristo. E agora a semente está multiplicando 30, 40, 60 e 100 vezes mais. Meu irmão, o Evangelho o mistério do reino foi revelado a você, pequenino de Deus. O Evangelho de Cristo foi revelado a pessoas submissas à vontade de Cristo. O Evangelho de Cristo não foi adquirido ou recebido plenamente no coração dos sábios, dos homens que acham que tudo são. Os homens que acham que tudo são estão cuidando das coisas dessa vida. Você é um peregrino de Deus. Capítulo 8, Jesus vai dizer assim, ó: as raposas têm seus, e os pássaros têm seus, mas o Filho de Deus não tem lugar para encostar a sua. Ele não é um rei acomodado. Ele não é um rei que está engordando sentado. Ele é um rei que está no meio do seu. Ele é um rei que está no meio do seu. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho. De manhã eu falei lá no Ministério do Reino, quando Jesus cura a sogra de Pedro, a sogra de Pedro não vai trabalhar para ela, a sogra de Pedro vai trabalhar para ele. Depois de curada, depois de restabelecida a saúde, ela não vai buscar granjear coisas para si, ela vai para os pés do seu Salvador, porque ela entendeu a mensagem da bem-aventurança. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vá para o cuidado, meu irmão. Cuide das coisas do seu Senhor, e o Deus de paz cuidará de você em tudo que você precisar. A palavra do reino estava sendo estabelecida, mas eles não podiam entender. A multidão não entende, a multidão não é comprometida, mas Jesus está falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se essa mensagem toca você, se você está no meio da multidão, vem para a água, mas se você está na água, glorifica o nome de Jesus. Então se aproximaram os discípulos. O mais próximo da ideia da parábola, para que você possa entender. A ideia da parábola é buscar uma representação de algo. Você explica alguma coisa, implicando alguma coisa da natureza, pássaros, argumentos. Você explica, mas a ideia da parábola aqui é muito mais do que isso. É algo de relacionamento. Vocês percebem que a multidão não entende? Vocês percebem que a multidão fica agitada com o que Jesus diz? Mas vocês percebem que os discípulos que estão lá, se relacionando aos pés com ele, que estão de joelhos, que estão lá na água, que estão ouvindo o seu Salvador falar, a parábola passava a se relacionar intimamente com o coração dos discípulos. Todo mundo que está aos pés de Jesus estão se relacionando com o verbo da vida. O verbo, a palavra, está fazendo-se presente dentro deles. A natureza do reino está sendo construída dentro e sendo expressada para fora. A multidão estava esperando
um reino estético, um reino poderoso, um reino de cavalaria. Eu tenho uma notícia para você: esse reino ainda há de vir, mas o reino de Deus está sendo plantado dentro de nós. O reino de Cristo está dentro de todo servo que está submisso à palavra de Deus. A parábola aqui tem um foro íntimo. Se você está aos pés de Jesus, se você não está distante, se você não está buscando fortalecer, confortar a sua própria vida, se você está engajado na obra como um peregrino de Deus, você entende a mensagem do Evangelho, porque você se relaciona com a palavra. A palavra não é apenas uma expressão, a palavra é uma pessoa. Todas as vezes que nós confiamos na palavra de Cristo, nós estamos nos relacionando. A palavra de Cristo é uma pessoa. E todos que se relacionam com as pessoas são curados. Agostinho de Hipona vai dizer que feriste-me com a tua palavra e desde então eu te amei. Outra caiu, ou melhor, outra, enfim, caiu em uma boa terra. Se o coração do homem é mau e enganoso, e na ideia da parábola, a terra é o coração, uma pergunta que eu deixo para os irmãos: como é que essa terra é boa? Se a Bíblia em todos os momentos diz que o coração do homem é enganoso, como é que essa terra é boa? Porque você não entende a palavra de Deus porque você quer. Você entende a palavra de Deus porque ela te foi revelada. Jesus mais à frente vai dizer para os discípulos o que, irmão Flaviano? Porque foi do agrado do Pai revelar a você. Você não conhece a palavra de Deus porque você é bom. Você não conhece a palavra de Deus porque você é um autodidata. Você não conhece a palavra de Deus porque você é um conhecedor nato das coisas. Você não conhece a palavra de Deus porque você estudou teologia há 200 anos. Você não conhece a palavra por causa disso. Você conhece a palavra de Deus porque a palavra de Deus foi revelada ao coração dos pequeninos. E a palavra que foi revelada, a terra precisou ser preparada. E Deus vai falar lá em Isaías: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e nesse coração eu escreverei a minha lei. É o coração que é preparado pelo próprio Deus. É o coração que é preparado, a terra que é preparada, o coração que é preparado pelo próprio Deus. Você não serve ao Senhor porque você é bom, ou porque o Senhor viu algo em você. Você é um pecador, alcançado pelos dedos de Deus, que rasgou o seu entendimento, e agora a semente da palavra entra, e você produz frutos para o reino de Deus. E a pessoa que acham que é por questão de entendimento. O reino de Deus não é entendimento. O reino de Deus não é uma matemática, uma física. Ajunta isso com isso, dá isso. Jesus, a lei cerimonial, a lei da cerimônia da purificação. Se você tiver um leproso andando, não toque no leproso, porque senão você vai ser imundo. A lei cerimonial dizia: não toque. Irmã Dani, se um leproso estiver passando, ele teria que tocar um sino. Leproso passando, as pessoas precisavam ficar distante, e ele precisava passar do outro lado. Um leproso, a lei cerimonial dizia: não toque. Jesus está andando e a multidão está atrás. Jesus está andando e os discípulos estão do lado. Jesus está andando e na frente dele aparece um leproso. E o leproso olha para Jesus e diz: podes me curar? Poder. Ele disse: podes tu me curar? Podes tu me tornar limpo? Jesus não diz posso. Jesus diz quero. Porque poder, ele pode. Querer é outra coisa. Jesus não olha para ele e diz: eu posso porque eu sou Deus. Eu posso porque eu sou soberano. Eu posso todas as coisas.
Não, Jesus diz, quero. É o querer, não é ninguém determinando, é o querer. Jesus toca no leproso e o leproso torna-se limpo. A lei cerimonial e a multidão que está vindo atrás, os fariseus que estão vindo atrás, olha e diz, foi impuro, tocou nele, é impuro. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que contraria a estatística da multidão. Primeiro, ninguém determina nada ao Senhor. Primeiro, Jesus, ele quer tocar. E quando Jesus quer tocar, ele está acima da cerimônia dada por Moisés. Está aqui quem é maior do que Moisés. E quando ele toca, ele restabelece uma dignidade humana. Quando ele toca naquele pecador, quando ele rasga o coração daquele pecador, ele torna o pecador puro. A impureza do pecador não pode colocar impureza em Deus, mas o contrário, a pureza de Deus restabelece pureza no pecador. E aonde Jesus quer, aonde Jesus toca, aonde Jesus manifesta, o poder de Deus é com ele. Quantos conhecem o poder de Deus aqui? Quantos já caíram de Jesus e falaram, o Senhor pode fazer? Eu fiz essa oração essa semana passada, irmão. Eu fiz essa oração. Eu sei o que o Senhor pode. E às vezes a gente quer determinar algumas coisas como se o reino é do jeito que eu quero. A multidão, ela queria um rei da maneira que eles pensavam. Eles queriam estabelecer um reino que eles pudessem projetar. E Jesus vem contrariando eles. Jesus vem contrariando eles. O reino de Deus estava dentro de nós. Aliás, está dentro de nós. Jesus não estava comunicando um reino visível. Jesus estava comunicando um reino invisível. Invisível para a multidão. Mas para aqueles que foram tocados por Deus, era visível. Eu orei na semana passada e falei, Senhor, Tu pode estabelecer, Tu pode abrir uma porta de emprego, Tu pode me trazer mantimento, Tu pode. E na quinta-feira Jesus falou ao meu coração, eu quero. Eu não determinei nada para o meu Senhor, eu sou um súdito do rei. Eu sou um súdito e peregrino, e como ele, eu estou me movimentando. E me movimentando, o Senhor me apresentou pessoas que também foram tocadas pelo reino. E quando eu disse de manhã, Deus pegou outro fraco como eu, outro que também tem debilidades como eu, mas eu fui servido por Deus através de um braço fraco que me serviu. E eu disse de manhã, eu me senti constrangido com isso. E constrangido eu percebi a minha necessidade. A minha necessidade mostrou minha fraqueza. E Deus falou através da minha fraqueza. É isso que eu faço com a sua fraqueza. Eu estabeleço o meu querer, eu movimento o meu querer. E quando Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte, eu posso entender o que Paulo está dizendo, porque no momento de debilidade, os cuidados de Deus são presentes para todos aqueles que estão aos pés da cruz. O evangelho do reino é invisível para a multidão, mas para quem está andando com ele é visível, porque o reino está dentro de nós. O reino de Deus pode ser invisível para o mundo que não vê, para a multidão que é cega, para a multidão que não tem cara, mas para você, pequenino rebanho de Deus, o reino foi revelado. Dentro de você flui rios de água viva. Dá para cantar aquela lá, varão? Melhor lugar do mundo? Sobe aí. O Senhor pode fazer? Poder Ele pode, irmão. Jesus pode qualquer coisa. A diferença é se Ele quer fazer. Jesus pode fazer? Claro que pode. A diferença é se Ele quer fazer. E a minha maior confiança no Evangelho não é ser orgulhoso daquilo que eu faço.
é ser orgulhoso daquilo que Jesus fez. Você consegue entender isso? Nós não estamos caminhando com Ele. Lembre-se, o cerne dessa mensagem: Jesus é expulso da sua própria casa e agora ele está peregrinando de cidade em cidade. Os pássaros têm seus covis, os lobos têm seus covis, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho de Deus não tem lugar para encostar na sua cabeça. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Um jovem começou a andar com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: vem comigo. O jovem olhou para Jesus e falou: deixa que eu vá enterrar meu pai. Uma das maiores virtudes da lei é para que os filhos cuidem dos pais. E que os judeus têm como poder da lei, entendimento da lei, que ele possa enterrar os seus pais com dignidade. Jesus olha para ele e diz: vem comigo. O pai desse garoto não tinha morrido, pastora Dilson. O que o jovem estava dizendo é: eu até vou, mas deixa, como diz a lei de Moisés, eu cuidar do meu pai. E lá na frente, daqui a uns 30, 40 anos, quando meu pai morrer, eu passe a andar com você. Jesus olhou para ele e falou: deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. Deixa os cuidados da vida, daqueles que não estão vendo o reino, daqueles que não estão vendo nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que anda comigo, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja passando necessidades na vida, ainda que esteja passando, nada te falta. Deus é seu tudo. Todas as coisas estão estabelecidas por Ele. Não há porta fechada para crente, meu irmão. A porta dele está sempre aberta. Nós entramos, nós saímos e nós encontramos passagem. Uma das maiores dificuldades do crente é entender que a aprovação é uma porta fechada. Nunca a porta está fechada, porque a porta é Cristo. E o próprio Cristo nos garantiu na sua palavra que todos os dias estaria conosco. Não fui eu que disse, não é eu que estou garantindo isso para você. É a palavra. Confie em Deus. Fique de pé comigo.